Agora, oficialmente, boa tarde. Eu não olhei a sabatina ainda, mas alguém quer fazer um comentário sem saber ainda qual é a minha resposta? Alguém ficou com alguma dúvida da sabatina que queira discutir ainda antes de eu ver o que falou? Pelo silêncio geral. O fatorial é uma construção direta em cima de tudo que a gente viu até aqui, com a única exceção sendo a interação. A interação é, na verdade, a única novidade que apareceu. Então, o resto é construção direta. O efeito do fator principal é a mesma coisa do efeito de um fator, de um tratamento unitário. Então, o que muda é que agora tem a interação, que é a grande vantagem do fatorial. A possibilidade de ver como diferentes fatores modificam. Eu ia usar interagem, mas como era interação, já preferi modificar a resposta dos outros. Então, a micorriza na presença do risóbio atua do mesmo jeito na ausência do risóbio? O nitrogênio atua do mesmo jeito com fósforo alto ou com fósforo baixo? Isso são coisas que a gente só consegue ver quando a gente varia ao mesmo tempo os diferentes fatores. Esse é o X. Melhor, esse é o X, né? Que esse é o X é um português muito ruim. Até para mim. Ok? Então, se ninguém tem dúvida, vamos para o exemplo. Isso não é um fatorial rigoroso. E não é do seu trabalho, Gabriela. Gabriele. Hã? É o trabalho também. É um sistema silvopastoril, ou seja, uma pastagem em que tem leguminosas arbóreas implementadas de duas espécies, ou Gliricidia sepium, ou Sabiá, Mimosa sesopinifolia. E nós estamos medindo o efeito de algumas características a 0, 2, 4, 6 e 8 metros da linha central, da linha da leguminosa. Esse experimento é um experimento real, de També. Saiu uns 5 quilhões de teses e dissertações de isotecnia lá, e 2 dissertações daqueles solos, nessa ciência, nessa área. Hã? Você deve ter visto bem. Hã? O de Gisele, então, deve ser o de Felipe, né? O artigo de Felipe foi publicado na Applied Soil Ecology, que está quase ali junto com a Soil Biology Biochemistry and Plant Soil, em termos de prestígio dentro da biologia do solo. Fica um pouquinho abaixo, mas está quase lá, porque é mais específica. O prestígio geral dela é um pouco menor do que a Soil Biology Biochemistry ou do que a Plant Soil, que são bem mais amplas em termos de área de atuação dentro da biologia do solo. E o artigo dele é um dos artigos mais citados de Gisele, é um artigo muito citado, e merece ser muito citado, foi um artigo muito elegante o que ele fez. Os 2 artigos que saíram de orientado, eu estou nesse artigo, fui orientador dele, basicamente permitindo, vai para a área, vamos lá junto, basicamente foi esse meu esforço nesse artigo. Tem 2 artigos de 2 alunas minhas, mas que eu sou o primeiro autor, porque tinha 2 alunas em cada um. Aí, para evitar quem vai para qual, eu entrei como primeiro autor nos 2. 2 dissertações de mestrado conduzidas com 2 anos de diferença na mesma área. Aí juntou os dados das 2 e fez um artigo sobre estoque de carbono, qualidade do carbono, que é na Catena, e na Soil Science Society of America Journal tem mais um artigo com inspiração, qualidade,
o lado da respiração, biomassa microbiana, etc. Além desses trabalhos em solos, tem mais alguns trabalhos do pessoal da zootecnia, artigos, todos os artigos têm do B, então procurar por do B e glilicídia, você vai encontrar esses artigos, vendo estoque de água, produção, características zootécnicas propriamente. Tem uma bibliografia bastante boa desse experimento. Ele durou, no total, eu acho que a última vez que ele foi observado foi cerca de 11 anos depois que começou. Hoje ele está parado porque ele está com dificuldade de manutenção. É um experimento de 9 hectares, que eu já usei aqui também como exemplo algumas vezes, então é um experimento caro de manter. E o sabiá foi implementado com 15 metros de distância de uma fila para outra e ainda fechou. Você via uma foto aérea no final, antes de colher planta, praticamente você não via um espaçozinho de 3 ou 4 metros somente, em que você via a braquiária. O resto você só via o sabiá por cima. Por isso que no experimento que Gabriele fez o mestrado dela, passou para 25 metros, não foi? Para poder ver se a braquiária sobrevive ao sabiá. De qualquer modo, nesse caso, tem dois sistemas silvopastoriais diferentes, 5 distâncias da linha da leguminosa e 2 profundidades de amostragem. O nosso próximo assunto, na segunda-feira que vem, é o que trata mais especificamente desse tipo de cenário, medição repetida. Tem que você não tem uma casualização completa. Mas, para fins de exemplo, e com a ressalva que só são fins de exemplo, eu vou considerar como um fatorial pleno. Porque nós temos todas as combinações. Tem braquiária com sabiá nas 5 distâncias e nas 2 profundidades. A diferença é que no fatorial essas coisas são completamente independentes, mas na realidade não são. O efeito da distância aos 2 metros é menor do que ao 0, e é maior do que aos 4. Que é a distância da leguminosa. O 0 a 10 afeta o que acontece no 10 a 20. Não dá para considerar a camada 0 a 10 e camada 10 a 20 como independentes de um ponto de vista lógico. Tudo que acontece na 0 a 10 afeta diretamente o que acontece na 10 a 20 e vice-versa. Nós analisamos carbono microbiano, para complicar um pouquinho mais. Cada uma das 2 meninas avaliou em 2 estações, seca e chuvosa, carbono microbiano, respiração microbiana e quociente metabólico, que é a divisão da respiração pelo carbono e basicamente indica para aqueles que fazem alguma área menos interessante da ciência do solo, que não seja biologia do solo, basicamente é uma medida de estresse. Se o número estiver acima de 1, significa que as bactérias, a microbiota, está sob um certo nível de estresse. Aí está consumindo mais carbono do que seria esperado em função da sua biomassa. Por que usa? Se estiver pensando naquela medida semi-comercial que foi lançada por Yara, da Embrapa Cerrado. Certo? Uma das razões é que essas medidas são trabalhosas e muito variáveis. As enzimas que ela está padronizando, está divulgando mais o uso, a ariosulfatase, a urease e beta-glucosidase são muito estáveis. São procedimentos puramente químicos. Você faz em horas.
com tempo de duração e com a rotina de trabalho semelhante a uma análise química do solo. Lomalina também é um procedimento basicamente químico, é mais chato, mas é um procedimento basicamente químico que não tem também tantas diferenças em termos de rotina. O que significa que você consegue processar um número de amostras muito maior. Respiração e carbono microbiano e respiração, você mede os dois quase que simultaneamente, mas é um processo que exige uma incubação de 10 dias. 7 dias. Então fica um processo bem mais difícil você incluir como uma rotina laboratorial se você está pensando na saúde do solo como uma medida de rotina. Eles são medidas muito sensíveis, até demais. São tão sensíveis que são muito variáveis. Certo? Mas dão medições diferentes. Por exemplo, enzima. Se eu tiver um solo em que eu não tenha ureia, a urease vai me dizer alguma coisa? Não. A urease não vai falar nada, porque a urease, como o nome diz, é a ase, a quebra da ureia. Então, se naquele solo todo o meu nitrogênio está na forma nítrica, eu vou ter urease zero, que ia parecer, não vai ser zero, mas vai ser muito baixa, que ia parecer que o solo está com um problema biológico, quando na realidade ele não está, simplesmente o nitrogênio está em outra forma. Fosfatase. Se tiver com PO4 saindo pelo ladrão lá, a fosfatase vai cair. Essas medidas são medidas gerais. Elas não pegam uma determinada atividade, elas pegam o conjunto da vida do micro-organismo. Então, se minha respiração está baixa, se a respiração microbiana está baixa, significa que por alguma razão, o conjunto de atividades, não é que está com a urease baixa, não está com a fosfatase baixa, mas o conjunto completo de atividades daquele solo está baixo. Então é uma medida mais integradora. Agora, é uma medida que não se presta para métodos de rotina. Certo? E se pegar o carbono microbiano, é basicamente o mesmo processo da respiração. Para quem não viu isso na disciplina de biologia do solo, pega duas amostras de solo, uma você mata, ou via éter, não, não é formol não, clorofórmio. Tá aí, queria me pegar para dizer que era formol? Ou via clorofórmio, ou o que a gente usa aqui, que faz um lanchezinho no micro-ondas, que é muito mais simples, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma restrição para a compra do clorofórmio. Então você mata uma das amostras e deixa a outra evoluir. Captura o CO2 da que está evoluindo em um ambiente fechado, então vai ter uma solução de hidróxido de sódio que vai estar pegando CO2, depois você determina o C naquela solução, foi o carbono que foi eliminado pela que está respirando, está viva. Esse carbono é a respiração microbiana. Deixa passar esses 7 dias e determina o carbono das duas amostras. A diferença entre as duas é o carbono da biomassa, que desapareceu em uma e não desapareceu na outra. Então, isso é a versão simplificada. Exige determinação de C. Se você não tem acesso a um CN, a um aparelho automático, significa fazer uma boa e velha digestão de Walker-Beck, consumo de ácido, ácido quente, que é um procedimento caro em materiais, caro em mão de obra e caro do ponto de vista ecológico por conta do descarte dos resíduos.
Combine isso tudo, você tem uma razão para não querer fazer muito isso, além do fato que você vai levar 7 dias por leitura. E como é muito variável, a tendência é fazer, a recomendação geral é fazer triplicata. Para poder tirar uma média das 3 e ver se varia um pouquinho menos. Se você tem um analisador de CN, o impacto diminui, mas ainda continua 7 dias num ambiente sem troca atmosférica, uma série de complicações. Tem um artigo que eu sou coautor, que também fiz muito pouco, saiu na Soil Science Society of America Journal esse ano. Se quiser, eu posso mandar depois para vocês. Em que, ao invés de usar aquele sistema normal de dessecador, o truque foi usar vaso de vidro de compota. Aquele vidro de fazer geleia que lacra bem. E aí com isso... Uma tampa bem hermética. Aí com isso pegou um vidro maior, colocava as 2 amostras dentro e fechava. Isso aí facilitava muito em relação ao procedimento com o normal que é fazer com o dessecador. O dessecador grande vai caber o quê? 5, 6 amostras, talvez. Esse outro, cada par de amostras, colocava em um vidro, fechava o vidro e podia empilhar eles no armário escuro. Empilhava e fazia uma batelada grande. Então, dá para melhorar um pouquinho a logística nesse sentido, mas continua precisando dos vidros, ok? Embora a aula não seja de biologia do solo. Ok, gente? Até aqui estamos tranquilos? Depende. Se você quiser ver o efeito do tempo, sim. Certo? Se você não quiser ver o efeito do tempo, aí você não pode juntar as duas, porque tem um efeito. Esse efeito é reconhecido desde o início. Então, se você simplesmente junta chuva e seca e não coloca isso como um efeito no modelo, tudo que não aparece na escrita do modelo, na definição do modelo, é acaso. Então você estaria jogando uma coisa que você sabe que não é do acaso e que é grande na conta do acaso. Mas se você não está interessado no tempo, no efeito da estação ou do ano, você faz análise por estação. Então o carbono microbiano na chuva é uma coisa, o carbono microbiano na seca é outra. Discutir separadamente não entra no efeito, não entra no fator. Mas se você juntar eles, ele tem que aparecer no fator. E aí é mais uma terceira coisa, é uma medição repetida. Seria de 4. Haveria uma chance grande, ainda mais com um dos efeitos sendo estação climática, haveria uma chance muito grande de você começar a ter umas interações triplas estranhas e talvez até uma quádrupla. Ok? Uma organização típica dos dados, todos vocês já conhecem, certo? Mas basicamente você tem uma coisa que eu coloquei ali como tratamento, mas deveria ser espécie, combinada com a distância, combinada com as profundidades e com os blocos. Essas 4 colunas podem ficar em qualquer ordem que você queira. Vou fazer o bloco 1 todo. Tranquilo. Eu vou colocar todo mundo da distância 0 primeiro. Tranquilo. Não vai ter problema nenhum como você organiza. Desde que você tenha uma coluna para cada coisa. Certo? Admitindo aqui, eu estou falando do size. Não acredito que o R tenha nenhuma característica especial com relação a isso, mas se tiver, siga. É a mesma coisa do size. Aqui o size eu não vou indicar qual é o rótulo da coluna, mas ele vai pegar automaticamente pelo nome. Seleciono porque eu posso ter mais colunas do que eu vou usar. Certo?
Pelo que eu estou entendendo no R, você só vai ter as colunas que você vai utilizar. Não é isso? Então, você não seleciona, você já vai. Quem entrar lá já vai entrar no teu modelo. Fala na tabela que eu vou colocar lá? Sim. Não, na tabela pode ter tudo. E aí na hora de fazer a análise, eu Selecionou, então selecionou do mesmo jeito que no site, só que ao invés de selecionar marcando, você selecionou digitando. Mas continua dizendo, eu quero que esse entre. Alguém me avisa. Se vocês não me avisam, eu não sei. Certo, mas não foi. O que deve ter acontecido, eu devo ter colocado. Não, eu devo ter colocado e depois eu devo ter editado a data ou alguma coisa desse tipo e não coloquei de novo. Na hora que a gente entra e troca a data de entrega, o imbecil do cigarro, não, trocou a data, não precisa do arquivo, não. Não me pergunte por quê. Mas me avisem que, inclusive, eu não tenho acesso ao que vocês veem. Aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa é uma nova. Possivelmente um teste de média, pode ser uma teste de regressão. Certo? Só que não vai ser um teste de média. Então, podem ter testes diferentes. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nós temos os efeitos. O nosso fatorial aspiado. Tem espécie, tem distância e tem profundidade. Quais são os possíveis efeitos significativos nessa condição? O nosso tratamento é espécie, liricídio ou sabiá. Distância, 0, 2, 4, 6 e 8. E profundidade, se fosse um fatorial, quantos tratamentos nós teríamos aqui? Então nós temos quantos graus de liberdade para tudo que envolve isso aí? 19. Esses 19 graus de liberdade são alocados como? Espécie. Distância. Profundidade. Quais são as interações que nós temos? Quem modifica o quê? E fez-se o silêncio. Espécie com quem? Antes da tripla. Todos esses efeitos podem ser significativos, não podem? Então você tem quantos testes de Turing no máximo para fazer? Quais? Todos foram significativos. Quem é que você vai fazer? Aí só faz a interação tripla. Todos menos a tripla foram significativos. Faço as duplas. Se as interações não foram significativas, eu faço as simples.
Então, eu tenho de 0, se ninguém for significativo, até 3 testes de Tucker para fazer. Correto? 3 desdobramentos para fazer. Pode ser 3 interações duplas, pode ser uma interação tríplice, pode ser um elemento na simples e uma na dupla. Vai depender do que sair. Correto? Se eu pegar, se essa interação for significativa, quantos testes de Tucker eu tenho que fazer para desdobrar essa interação? Não. Como é que a gente desdobra a interação? Eu vejo nível de um dentro do nível da outra. Então, vou comparar as distâncias 0, 10, um teste. As distâncias 10, 20, outro teste. Correto? Vou comparar 0, 10, 10, 20, 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a interação DP tem, na verdade, 7 testes de Tucker diferentes. 2 comparando 5 tratamentos e 5 comparando 2 tratamentos. O número de testes que vai fazer vai depender de quem foi significativo. Todo mundo seguiu a lógica? Lembrando que o que vai acontecer no SAIS é que ele vai sair uma matrizinha daquela para cada interação, com, no caso dessa DP, 10 colunas, 10 linhas, que são as 10 combinações de uma distância e uma profundidade. Aí você só vai sair catando quem é quem que você quer para cada comparação. É marginalmente melhor do que ter que fazer todas na mão. E pelo que eu entendi, o R já vai te dar as letras todas bonitinhas. Só que sem mostrar, se alguém bateu na trave, você não vai saber. Da matriz também. Vai dar uma. Certo. Eu até mostrei pro senhor aqui. Eu só não estava lembrando. Primeiro que, digamos que o meu prestígio com o SAIS não é exatamente assim para solicitar atualização de nada para isso. Uhum. Segundo, você conseguiria um grupo bem maior do que isso. Posso te garantir que tem quase todas as universidades americanas usam, mas as universidades de agrárias é muito mais comum você ver o SAIS do que o R. Porque os professores todos foram criados no SAIS. A gente não quer ter o trabalho de aprender outro programa. Basicamente isso. O SAIS tem como fazer isso. Seria o comando means e lines. O means para fazer a média, ao invés do ls-means, o teste means, tem a opção de criar barra, a opção lines, que já sai com as linhas. Mas ela não é adaptável para todos os modelos de análise. Não dá para fazer, por exemplo, um modelo misto, que eu vou mostrar para vocês semana que vem, não tem o procedimento misto. Só tem o ls-means. O ls-means não tem a opção lines. E a gente confia no potencial de vocês, sabe que vocês conseguem fazer isso aí de olho aberto, porque não dá para fazer de olho fechado, né? Aí também a avacalhação, mas consegue fazer facilmente. A gente confia em vocês. Ok? Então, começando a análise. Agora fui me tocar se estava gravando. Tá.
Pelo menos diz que tá. Se eu esqueci e eu acho que eu liguei o... Eu apertei em gravar e o microfone está com o verdinho aqui. Então deve estar. O gravar eu fui olhar o tempo aqui. O tempo está contando, então está gravando. E eu acho que eu liguei o microfone dessa vez. Entrando no Task Statistics, no EA Nova, seleciona o arquivo de dados, seleciona a variável e seleciona os fatores. Veja que os fatores podem ser numéricos ou alfabéticos, mas o SAI vai tratar como alfabéticos. Então, 0, 2, 4, 6, 8, se fosse A, B, C, D, E, era rigorosamente a mesma coisa para ele. Tá? São nomes. Na hora que eu coloco em fatores, ele considera como nomes. E o bloco é tratado da mesma forma que os fatores do fatorial. Vejam que em verde ele disse que não pôde fazer ainda o modelo. Por quê? Eu selecionei quem são os dados, eu selecionei quem é o arquivo, eu selecionei qual é a variável que vai ser analisada e selecionei quais são as pontos de variação. Mas não disse como se relacionam. E vai ser no model. Se clicar no model lá em cima, aparece quais são os fatores e como você quer combinar eles. O bloco, você simplesmente clica nele e clica em adicionar, porque aí ele entra sozinho. Os outros você seleciona conjuntamente, ou os três de uma vez, ou seleciona cada um e add, e aí você vai adicionar o efeito principal dele, ou seleciona todos e clica em Full ou N-Way Factorial. O Full vai combinar todo mundo com todo mundo. Se tiver 5 fatores, o Full vai vomitar para você cada um dos efeitos principais, todas as duplas, todas as triplas, todas as quádruplas e a quíntupla, automaticamente. Se você chegar à conclusão, tem 5 fatores, e ao invés de matar seu orientador que teve a ideia de fazer os 5 fatores, que nenhum juiz vai aceitar isso aí como justa causa. Eu só quero trabalhar até 3, ou até 2 fatores como interação, clica no N-Way. Na hora que clicar no N-Way, ele vai perguntar quanto. Então, se você tinha lá aquele fatorial com 5 fatores e disser 2, todo mundo que tem mais de 2 fatores, todas as interações tríplas, quádrupla e a quíntupla, não entram no modelo. Qual é a consequência de não entrar no modelo? Interrogação. Estou perguntando a vocês. Não vai saber o efeito daquela interação. Além disso, tem outra consequência? Simplifica, que é a razão que você escolheu fazer isso aí, é simplificar, tirar as interações. Para eu fazer esse N-Way Factorial, primeiro eu preciso fazer o full, né? Ou eu mesmo já digo assim, tipo, eu quero somente isso. Eu só quero ver até a interação dupla. Porque eu sei que eu não vou conseguir entender se tiver interação tripla, se tiver interação quádrupla, eu não vou conseguir transformar isso em informação, então eu não quero saber dele. Pode. Pode. Agora não vai dizer que é preguiça. Você diz que é porque as interações de alta ordem são efeitos pequenos, tipicamente efeitos pequenos, que seriam de compreensão muito difícil, por isso que você escolheu não considerar. A pergunta que a banca vai te fazer, principalmente se eu estiver na banca, é então por que fez a fatorial? Por que incluiu esse fator no fatorial? Aí a sua resposta para a minha pergunta, você vai imaginar na hora. Mas a sua resposta para a minha pergunta é que você estaria interessado nas interações duplas, como um fator. Por exemplo, você está lá com NPK enxofre.
Você não está interessado como é que o enxofre altera simultaneamente a resposta ao N e ao P, que seria a interação tríplice NPS. Mas você quer saber como o enxofre altera a resposta ao nitrogênio e como o enxofre altera a resposta ao fósforo. E você só consegue ver isso aí com os 4 fatores simultaneamente. Você não tem interesse de ver a interação tríplice, mas interessa saber todas as interações duplas em um experimento único. Por isso que você não fez um experimento SP. Só quer ver a tripla em qual sentido? Até a tripla ou somente a tripla? Para ver somente a tripla, o que você vai fazer é seleciona os 3, cross. Se você selecionar 2 e cross, você vai ver somente aquela ali. A função desses 2 botões de baixo é, ao invés de você ter que fazer tratamento de distância, cross, tratamento de profundidade, cross, distância, profundidade, cross, tratamento de distância, profundidade, cross, você faz tratamento de distância e profundidade, full ou N. E aí ele já monta todo mundo. Por exemplo, eu posso ter um trabalho que o objetivo seja realmente ver a interação tripla. Não faz sentido você ver a tripla. Sozinha, sem ver a dupla e a... Exatamente. Porque o que é que vai acontecer? Tudo que não entrar no modelo, por definição, é acaso. Então, se eu pego o modelo e quero ver somente uma interação, que normalmente vai ter um pequeno efeito, em relação, um efeito menor do que os efeitos isolados ou do que a interação dupla, tipicamente. E coloco todo mundo no acaso, eu estou aumentando o acaso. E, portanto, estou dificultando ver. Certo? Então, nesse caso, se o meu interesse maior científico é na interação tripla, se eu vou fazer as outras como uma forma de controlar o acaso. E vou me concentrar na discussão na interação tríplice. Eu nunca vi o cenário, mas cada doido de sua mania. A rigor poderia fazer assim. Mas não seria interessante você não ver as simples, os efeitos principais e as interações duplas, porque você estaria aumentando a variação do acaso. Se você tirar a tríplice, a quádrupla, a quíntupla, tirar as altas, você também está aumentando a variação do acaso. Porque tu está aumentando menos do que se tirasse a simples. Porque tipicamente é menor. E você está aumentando com uma coisa que você vai ter muita dificuldade, na maioria dos cenários, de entender o que aconteceu. Então você está jogando dados fora, mas não está jogando tanta informação fora. Você já não tinha muita informação pela dificuldade de entender como aquele negócio foi. E o dado é importante, mas quem é mais importante é a informação. Que é onde você discute, onde você vê o mecanismo causal, onde você vê possíveis mecanismos causais, na verdade. Ok? Tranquilo, gente? Então, a função desses 2 botões é simplesmente facilitar a sua vida. Certo? Se for pelo cross, você também tem que colocar primeiro eles sozinhos. Tratamento é de distância, é de profundidade, é de tratamento de distância, cross, tratamento de profundidade, cross, distância, profundidade, cross, tratamento de distância, profundidade, cross. E aí tem mais um indivíduo que é o NEST. NEST é aninhar, é ninho. NEST é ninho em inglês. O que quer dizer isso? Quer dizer que um fator fica dentro do outro. Vamos admitir que a gente estivesse falando de carbono da biomassa em sistemas e, ao invés de profundidades fixas, fossem perfis do solo, horizontes. O horizonte A do Silvio Pastoril no bloco 1 vai ser exatamente, mesmo na mesma área experimental, vai ser exatamente igual ao horizonte A, Sabiá bloco 1, horizonte A. Vai ser exatamente igual ao Sabiá bloco 2, horizonte A.
Provavelmente não, né? A espessura pode modificar um pouco. Então, o que é A de um lado pode ser A e B em outro. Estão entendendo a diferença? Então, não faz sentido eu comparar o A de um diretamente com o A do outro. Mas faz sentido eu ver a diferença entre o A, o B e o C em um e entre o A e o B e o C no outro. Então, não tem a comparação direta A, B não faz sentido, mas faz sentido levando em consideração de onde ele veio. Isso é um fator aninhado no outro. Nesse caso, 0, 10, 10, 20 é 0, 10, 10, 20. Faz sentido eu comparar. Lógico, dentro de um experimento de 9 hectares, a diferença seria pequena, provavelmente. Mas se eu tivesse com o experimento comparando simultaneamente o silvo pastoril de També e o de Garanhuns, o horizonte A de um não tem nada a ver com o horizonte A do outro. Não é um cenário que a gente utilize em solos com frequência. Mas é possível. Tranquilo, gente? Definiu o modelo, aí o SAIS escreve por extenso. Então, carbono microbiano na estação seca é uma função de bloco, tratamento, distância, profundidade, tratamento, distância, tratamento, profundidade, distância, profundidade, tratamento, distância, profundidade. Se você estiver escrevendo o modelo na mão, você pode economizar seu dedo. A barra no SAIS indica todas as combinações de. Essa barra é aquela que fica junto do Enter do lado esquerdo do teclado. Tá? Isso economiza um bocado o dedo, mas mais importante do que economizar o dedo, reduz a chance de você esquecer alguém. Admitindo que você quer colocar todo mundo, né? Ok até aqui? Opções, basicamente as mesmas de sempre. Tá? Agora, o que acontece aqui? Se você fizer o All Effects ali para o Tukey, você vai fazer Tukey para blocos também. O que não faz muito sentido. Se você quiser selecionar só os Tukeys que você vai fazer, Tukey, Duncan, certo? O Sheffield, ou qualquer teste que você queira fazer, né? Você clica ali e vai ter Selected Effects. Aí vai aparecer a lista, você seleciona quem você quer fazer. Como padrão, a minha prática é mandar fazer todos os efeitos, menos o de blocos. Por que isso? Eu acho mais simples eu mandar fazer todos para todo mundo, mas só olho os Tukeys que eu devo olhar. Estão entendendo o que estou querendo dizer? E o que é que estou querendo dizer? Não. Não. Eu disse que não mando fazer o bloco. Não. O bloco a gente não quer, mas eu não mando fazer o bloco. Não, eu uso Selected. Tiro blocos. Mas mando fazer todos. Olha aquela matriz aquela esquema de análise de variância. Foi significativo distância, e EP.
Distância, espécie foi significativo, distância foi significativo, profundidade foi significativa, sozinhos. E a interação EP foi significativa e a interação EP foi significativa. Só a interação EP. Quem é que eu devo fazer? E a interação. Eu faço EP e faço a distância. Correto? Eu só olho esses aí. Eu só iria fazer esses. Só que, para mim, eu acho a logística mais fácil mandar fazer para todo mundo. Ah, foi significativo esse, eu só vou olhar esse. O resto, gastei uns bitzinhos, gastei uns pouquinho de espaço de memória, mas não fiz. Para essa variável eu tenho que colocar esse para fazer, para essa outra variável eu tenho que colocar esse outro. Que aumenta a chance de eu terminar esquecendo quem é que é para fazer. Entendeu agora? Eu mando fazer todo mundo, mas só olho aqueles que fazem sentido com base na análise variância. Eu não tenho que fazer primeiro a análise variância, ver quem foi significativo, voltar para fazer a análise de novo para fazer o Tucker somente aquele que foi significativo, ou que eu devo analisar. Não, porque você não sabe ainda o que você quer. Sim, mas eu não mandei fazer todos? Eu já tenho. Eu já mando fazer Tucker de uma vez. Nessa lógica de selecionar, eu iria dizer que eu não quero fazer as comparações múltiplas, rodar nas variâncias, examinar nas variâncias, voltar para a análise e agora mandar fazer as comparações que a análise variância mandou eu fazer. Da forma que eu faço, eu já mato. Certo? Agora, isso cria arquivos maiores. Porque vai ter um monte de coisa que eu não vou olhar. Porque ou não foi significativo, ou foi significativo, mas eu não devo olhar porque está abrangindo, está dentro de outro efeito. Certo? A interação tríplice não foi significativa, vou ter um monte de páginas lá, daquela matriz de 20 por 20, e eu simplesmente vou dizer, como a gente não imprime, pelo menos, a não ser que vocês gostem muito dos produtores de eucalipto. É muito mesmo, você tem que gostar muito deles. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu imprimi uma análise de estatística, deve ter uns 20 e poucos anos. Uhum. Por aí. Acho que a última vez que eu rodei análise estatística imprimindo foi no doutorado. Do doutorado são 25 anos já. Cabelo branco não é de graça, não. Chama-se aluno. Cada um dos cabelos brancos tem o nome de um aluno. Ok, gente? Então é simplesmente uma forma de simplificar a logística. Tá? Agora, a rigor, o procedimento correto é faz a análise de variância e depois, com base na análise de variância, manda fazer Tucker somente. Quando eu disser manda fazer Tucker, leia-se. Manda fazer o teste de comparação de médias, somente que interessa. Um adendo aqui. Vocês vão notar na lista que o SAIS não inclui o Scott Note. Tem duas razões para isso. Primeiro, o Scott Note não é um teste de comparação de médias. É um teste de agrupamento. Lógica matemática completamente diferente. Segundo, o SAIS é um programa americano. E o Scott Note é utilizado basicamente somente no Brasil.
a maioria das revistas não olha bem para o Scott Knott. Primeiro que é utilizado como um teste de comparação de médias, quando na verdade ele não é um teste de comparação de médias. A lógica matemática dele não é essa. Segundo, nesse uso, o nível de significância dele não é confiável. Ele diz que está sendo 5%, mas você não sabe, na verdade, matematicamente, qual o nível de confiança que ele tem ali. Qual é o cenário que faz sentido usar o Scott Knott? Você tem um número muito grande de tratamentos e usar o Tukey tornaria a leitura muito difícil. Porque teria tratamentos participando de 10 grupos diferentes. Então, qual é o grupo dele? O Scott Knott, um tratamento, ou é de um grupo ou é de outro. Você não pode ser A, B no Scott Knott. Ou você é A ou você é B. Para o pessoal de melhoramento que está falando aí de 1.000, 2.000 tratamentos, isso é uma vantagem significativa. O que é que nós podemos fazer para, usando os testes rígidos de comparação de média, simplificar isso? Um caminho, quando você tem muitos tratamentos. O que são muitos tratamentos? São os casos mais típicos na biologia do solo de procura de estirpes. Você tem um leque muito grande e quer peneirar. Você pode fazer uma análise sequenciada. Primeiro faz um Dunnett, vendo somente os tratamentos que foram melhores do que o controle não inoculado. Isso aí já vai reduzir o número de tratamentos e depois você faz um teste de Tukey somente com esses tratamentos, por exemplo. Ou fazer uma análise de agrupamento e separar somente um grupo que concentre os maiores valores e fazer a análise somente daquele grupo. Você tem como fazer isso aí sem usar o teste Scott Knott. Ou fazer um Tukey com um nível de significância mais baixo, que vai ter menos letras, e pegar todo mundo que tem um A e separar somente os A's, qualquer posição do A, e analisar somente aqueles ali. Mas, ou usar o Scott Knott, reconhecendo que está usando como um teste de agrupamento de média e sabendo explicar por que está utilizando ele nos seus materiais. Certo? Agora, eu já vi gente com poucos tratamentos querendo usar o Scott Knott. A única razão de ser dele é quando você tem um conjunto de tratamentos que vai ficar difícil de ler. 5, 6, 10 tratamentos, não faz sentido você pensar no uso de uma ferramenta que foi criada para um cenário de número muito alto de tratamentos. Dentro de solos, o único grupo que tem situações em que pode valer a pena é realmente a biologia do solo na parte de procura, de seleção de estirpes. Por alguma coisa que tende a ter números maiores de tratamentos. Eu não consigo ver nenhum outro cenário clássico na biologia, nos solos que faça sentido pensar que tenha tanto tratamento assim. Ok, gente? E aqui nós temos a saída. O grifado ali eu esqueci de apagar, mas é porque eu estava sem conseguir exportar para o Word e consegui voltar. Então dá para gerar, além de PDF, dá para gerar arquivos HTML e Word a partir da saída do site. Primeiro bloco diz quais são as classes. Tratamento tem 2 níveis, G e S, distância tem 5 níveis, 0, 2, 4, 6, 8, profundidade tem 2 níveis, 0, 10, bloco tem 3 níveis, 1, 2, 3. 60 pontos e 60 pontos reais. São 20 tratamentos, 3 repetições, dariam 60 pontos e nessa variável não tem ninguém perdido. O modelo tem 21 graus de liberdade, porque o modelo é todo mundo junto. 21 são 19 mais 2.
19 dos 20 tratamentos e mais 2 dos blocos. E a chance do modelo como um todo não ser devido ao acaso é de significativa ou não significativa. Ponto 0,506. Maior do que 5% é não significativa. Por mais que você, se fossem seus dados da dissertação, você estaria se xingando de morte e paixão e ia começar a catar algum jeito de melhorar isso aí. E é por isso que eu não gosto de significativo e não significativo. Eu não posso dizer que 5,06% é significativo. Não utilizando o nível de 5% de significância. Porque é maior do que 5%. Agora, se eu arredondasse para 2 decimais somente, significativo ou não significativo? Com 2 decimais. Significativo. É até 5. Ou seja, se fossem 2 decimais, era significativo. É menos de 0,1%. Mas não significativo. Depois vem o modelo, a definição do modelo, explica 50% do que aconteceu. Tem um CV de 50%. A raiz quadrada do quadrado médio do resíduo é um pouquinho menos de 100. E a média geral, 197. Desses 4 pontos de dados, até hoje, eu não usei os 2 últimos. Eu até hoje não sei para que é que vem a média geral ou o quadrado médio do resíduo. A raiz do quadrado médio do resíduo. Mas, ele dá para você. O modelo foi bom ou não? Sim ou não? Explica 50% do que aconteceu. Isso é bom ou é ruim? Um voto para ruim. São dados experimentais, mas com a porcaria de uma variável. Se você olhar para a cara feia, para a cara dela de mau humor, ela muda o valor. Lembre, sempre que você for analisar se o modelo foi bom ou não foi, tem que levar em consideração o que é que você está olhando. Variáveis, muito variáveis, e carbono microbiano é uma, respiração microbiana é outra, você espera encontrar uma grande variabilidade. É uma característica da variável. Se tem uma grande variabilidade, o modelo vai tender a explicar menos. Porque tem mais variação do acaso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se isso fosse teor de P do solo, que varia muito menos, seria diferente. Se isso fosse matéria seca da parte aérea de um experimento, ia ser para dar desespero em causa. O que foi que eu fiz tão errado no experimento para ter um CV tão alto? Então, lembre-se, sempre que você estiver avaliando dados, o que é que eu estou avaliando? Ok? Então, olhando agora, o que é que tem aqui? 2 blocos essencialmente iguais, com erro tipo 1 e tipo 3. A gente costuma usar o tipo 3, que leva em consideração os demais valores. Vai corrigindo os valores em função dos outros. Mas
O que está aparecendo para vocês é o tipo 1. Então o que a gente vai discutir é o tipo 1. Como parece que a letra não está muito boa para quem está lá atrás, eu vou passar para aqui para o quadro. Somente os PR, tá? Na ordem. Na ordem. Tratamento. Não. Bloco. Tratamento, que é a espécie, né? Vou chamar de espécie aqui. Quais efeitos foram significativos? Esses 3 foram significativos. Quem vai ser analisado? Somente a interação dupla, porque os 2 elementos que foram significativos isoladamente estão na interação dupla. Se minha mãe tivesse 2 rodas, era motocicleta, que ela sempre gostou de, sempre foi Maria Gasolina, não ia ser uma bicicleta, mas se esse aqui fosse significativo, eu deveria estudar ele sozinho? Tem um balançado de cabeça para sim e um balançado de cabeça para não. 4 para sim, 1 para não. 5 para sim, 1 para não. Ele continua, ele seria significativo, seria estudado, porque ele não está envolvido na interação. Efeito principal que não está envolvido em uma interação e é significativo é estudado. Mas só não é estudado se estiver envolvido em interação. A espécie não está envolvida na interação entre distância e profundidade. Então a espécie vai ser estudada. Sabiá é maior ou menor do que a glicídia. No geral. Independente das distâncias, independente da profundidade, Sabiá foi diferente da glicídia. Não foi, né? Tem 94% de chance da diferença entre Sabiá e glicídia para carbono microbiano da estação seca ser devido ao acaso. Mas se fosse significativa, ok? Eu vou mostrar para vocês agora como faz o efeito principal. Certo? Em um dado que a gente não faria. É só para vocês verem como é que faz. Reapresentei. Eu acho que até está mais fácil de ler nesse aqui do que no outro, mas agora já é tarde. Examinando as distâncias. Repito, não seria feito, eu estou garantindo que a gravação está dizendo que não seria feito, mas somente para mostrar como faz o efeito principal. Exatamente da mesma forma que fez todos os testes de Turing que eu mostrei para vocês até agora. Distância, tratamento, variedade, bactéria, é tudo a mesma coisa, a mesma lógica. Nesse caso, são 5 tratamentos. Organiza em ordem decrescente, vai ser 2, 1, 4, 3, 5. A diferença entre o 2 e 1 na matriz
é de 54%. A chance da diferença entre 2 e 1 ser devido ao acaso é de cerca de 54%. Jogar a cara ou coroa. Entre o 2 e o 4 é 17%. É uma chance maior do que tirar um número qualquer num jogo de dados. Entre o 2 e o 3, 14%. Entre o 2 e o 5, é 4%. Ou seja, a distância 2 é diferente da distância 5. 2 metros é diferente de 5. De 8 metros. Todo mundo está vendo isso aqui? Um 5, 67%, 62%. Já, ou seja, o 1 e o 5 não são diferentes, portanto, o 1 AB. O 3 o 4 vai ser AB e o 3 vai ser AB também. Todo mundo seguiu a sequência aqui? Fácil, né? Agora vem a parte interessante. O que é que nós temos aqui? As 10 combinações entre uma profundidade e uma distância. Que esse é o que é para fazer realmente. Esse é significativo. Se der a interação distância e profundidade ou se der distância e profundidade separadamente? É isso aqui. A lógica geral é a mesma, só que tem uma diferença. Eu não vou comparar todo mundo com todo mundo. Aqui eu tenho 10 combinações. Se eu comparar os 10 entre si, a comparação distância 0, profundidade 0, a combinação 0, 0, vai ser comparada, por exemplo, com 2, 10. Concorda? Se eu comparar os 10 tratamentos. Qual é a informação que eu tenho comparando 0, 0 com 2, 10? Só se eles são diferentes. Mas não me diz, é diferente por causa da distância ou por causa da profundidade? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu não vou comparar os 10 contra os 10. Eu vou organizar a lógica. Qual é a lógica? Comparar as distâncias em uma profundidade. E saber, na profundidade 0 a 10, como é que as distâncias se comportam? E na profundidade 10 a 20? É diferente? Deveria ser, a interação foi significativa. Então o comportamento das distâncias 0 a 10 deveria ser diferente do comportamento das distâncias 10 a 20. Não é isso que é interação? Então eu vou olhar as distâncias somente na camada 0 a 10. E depois, separadamente, somente na camada 10 a 20. Em sequência, eu vou comparar o comportamento das profundidades em cada uma das distâncias. A interação foi significativa. Quer dizer que em alguma distância, o comportamento vai ser diferente do comportamento das outras distâncias. Ou de uma outra distância. Agora eu vou comparar 0, 10, 10, 20 no 0 metro, no 2 metros, no 4 metros, no 6 metros e aos 8 metros de distância. Tá fazendo sentido, gente? Como diriam Jack e Dexter, vamos por partes. Todo mundo mais ou menos acordado?
Mais para menos do que para mais? Como é que a gente faz isso? Os amarelos comparam as duas distâncias, as duas profundidades aos 0 metros. Todo mundo está vendo isso? O verde compara as duas profundidades aos 2, o azul aos 4, o telha laranja, seja lá que cor foi essa que eu escolhi, aos 6 e o rosa aos 8. Está claro para todo mundo? Então, a comparação das profundidades na distância 0 é, na verdade, a comparação entre o tratamento 1 e o 2. Tem basicamente 100% de chance da diferença entre 0,10 e 10,20 aos 0 metros ser devido ao acaso. Menos de 1% de chance aos 2 metros e 90% aos 4, 100% aos 100, aos 6 e aos 8. Então, aos 2 metros, aí há 5, 7, aos 2, 4, aos 0, 4, 6 e 8, não tem diferença entre, entre as duas profundidades, A e A. Aos 2 metros tem diferença A e B. Lógico, esse é um caso fácil, porque só tem 2. Mas a lógica permaneceria a mesma. Todo mundo está vendo isso aqui? Tem algum bicho de 7 cabeças nisso? Tem algum bicho de 2 cabeças? Trabalhoso, chato, mais fácil. Concordam? Essa altura do campeonato, estou concordando com tudo que eu disser. Tá ok até aqui? Não estou ficando muito convencido com esse está ok, mas vou ter que admitir que seja verdade, né? O que é que nós temos agora? Agora nós queremos comparar as distâncias dentro da camada 0,10, que são os tratamentos 1, 3, 5, 7 e 9. Todo mundo está vendo isso? Na ordem 3, 1, 5, 7, 9. Compara o 3 com 1. Tem 17% de chance da diferença devido ao acaso. 3 é A, 1 é A. 3 com 5, 12, é 11%. Continua com A. 3 com 7, 2% de chance em rosinha. Então, o 7 é B. Volta para o 1, que era o segundo. 1, 1. Bem, aqui a gente tem um truquezinho. 1 é o próximo, né? 1 foi diferente de alguém? Olha a matriz. Não, né? A coluna 1 não tem um valor significativo. Ou a linha 1. Então 1 não é diferente de ninguém. Então 1 é AB. E o 9, portanto, vai ser o 5 é AB também. Está no meio do caminho. E o 9 vai ser B, porque não é diferente do 1, que já era AB. Não posso colocar o A no 9, que está abaixo do 7. Então dou o B para ele.
Isso é bom quando você está com uma coluna que tem uma matriz que tem 20 números, você encontra lá e o resto você já sabe como é que vai terminar. Com 5 só não tem graça não. Todo mundo viu aqui a sequência? Agora repete. Só que agora são os pares. 2, 4, 6, 8, 10. Se não fossem dois números, se tivesse três profundidades, 0, 10, 10, 20 e 20, 40, não ficaria tão bonitinho assim. De pares e ímpares de um lado e de outro. Certo? Isso aí é um resultado de ser somente 2. Mas a lógica permaneceria a mesma. Ok? Ordenou 2, 8, 10, 4 e 6. E o 2 não é diferente de ninguém. Se olhar a coluna 2 ou a linha 2, nenhum tratamento é diferente do 2. Ou melhor, tem um tratamento que é diferente do 2, perdão, que é o 3. Mas eu não comparo o 2 com o 3. Por quê? O 2 é quem? 0, 10. Certo? Ou seja, distância 0, profundidade 10, 20. O 3 é quem? É diferente dos dois lados. Não é uma diferença que é devida, nem é o efeito da profundidade sobre a distância, nem a distância sobre a profundidade. Então é uma comparação que não é só são coisas diferentes, são coisas diferentes que não vão me trazer nenhuma informação sobre se é um efeito da distância, da profundidade. Como é que houve essa interação? Não sei. Não é uma interação. Se for como tabela, ou aí depende como você queira formatar. Se for como figura, poderia fazer também é bonito. Tem alguns casos que fazem sentido, mas qual é o problema? É uma tabela, é uma figura dificílima de você entender, por exemplo, a diferença do 0. A diferença do 0,10 seria fácil de entender entre as distâncias. Concorda? Porque o 0,10 é o de baixo. Agora, deixa eu pegar aqui um caso, um desenho maior. Tá vendo onde eu estou querendo chegar? Comparar o 10, 20 num cenário desse tipo exige muito mais esforço do leitor. Que a tendência natural da gente vai ser olhar que esses aqui em cima são parecidos.
Então você chama a atenção mais pela tendência natural de olhar o X em cima, de uma semelhança que na verdade não existe. Eles têm uma diferença grande no 0,10 e no 10,20. Mas que não vai ficar tão fácil de perceber. Isso pode ser interessante se o seu objetivo maior for comparar a diferença cumulativa e por camada. Acumulado, ou seja, a diferença de 0 a 40, maior aqui. Tem um estoque maior de carbono até os 40 aqui. E esse carbono está concentrado aqui, nesse ponto, nas camadas mais profundas. Poderia fazer sentido eu querer discutir isso. Tá? Nesse caso, talvez o gráfico ficasse melhor até invertido. O 0,10 em cima e o 10 e 20 embaixo, indo até 1 metro, por exemplo. Não é uma coisa que a gente faça com tanta frequência. A gente tende a olhar somente o lado como se fosse positivo, mas se está falando de profundidade, talvez faça mais sentido o eixo X. Está em cima e as profundidades descendo. Tá? Mas não muda muita coisa. Só é uma questão de visualização. Então fica um gráfico bonito, mas eu pessoalmente acho um gráfico mais difícil de ler se eu estou interessado nos valores intermediários. Tá? E tem que lembrar sempre, o gráfico não me interessa a estética. Melhor, me interessa a estética. Eu preciso de gráficos bonitos. Mas primeiro eu tenho que conseguir demonstrar o ponto que eu quero demonstrar com o gráfico. A estética por si só é uma coisa secundária. Tá? Então, não adianta um gráfico bonito, difícil de ler. Não quer dizer que por isso você tem que fazer um gráfico feio para ser fácil de ler. Aí você vai tentar fazer o gráfico mais elegante possível, desde que essa elegância não comprometa a transmissão de informação. Figura, tabela é comunicação. Comunicação é um negócio de duas mãos. É por isso que o pobre do professor fica tão desesperado quando a turma está morta na sala. Porque a gente fica sem saber se está conseguindo cumprir nossa função. E é o que acontece no artigo científico que não é citado. A gente mandou o artigo, ninguém usou o artigo, é que o meu artigo está ruim? Ou porque eu me comuniquei mal? Não tem como saber. Publicar é bom. Sai um artigo meu, eu ainda comemoro. Mas eu, pessoalmente, comemoro muito mais quando o artigo meu é citado. Porque aquilo que, hoje em dia, meus alunos fizeram, foi utilizado por alguém. Tranquilo, gente? E você pode mandar fazer todo mundo de uma vez só. Não pelas opções de menu, mas escrevendo. Não. O que é que vai acontecer? Vai sair uma nova para cada um e as matrizes para cada um. Vai sair um pouquinho mais de uma página. Sim, vai sair um atrás do outro. Agora, com uma ressalva só. Se o número de pontos não for igual em cada um, você perdeu o ponto 1 no semic seca, no semic úmida, e perdeu o ponto 2 em outra. Ele vai agrupar pelos pontos efetivamente utilizados. E eu perdi vocês agora. Não foi?
Se tiver todos os pontos, não perdeu ninguém, ele vai mandar todo mundo sempre na mesma sequência. Nesse caso, semic seca, semic chuva, respiração chuva. Mas vamos dizer que semic seca, eu perdi o ponto 1. Semic seca, eu perdi o ponto 1. E respiração seca, eu perdi o ponto 1. Ok? O que é que ele vai fazer? Semic seca, respiração seca. Semic seca, respiração seca. Até terminar. Nas variâncias, depois o primeiro tuque, depois o segundo tuque, depois o terceiro tuque. Depois que ele terminar tudo do respiração seca, aí ele vai para semic chuva, respiração chuva, que não perderam. Ele vai agrupar em função dos pontos que foram efetivamente utilizados. Se você tiver perda de pontos ou você tiver eliminado pontos por outliers. Só fazer essa e depois fazer. Fazendo cada um independentemente. Ele não está fazendo análise conjunta deles, não. Mas ele iria mostrar primeiro falei agora, só, talvez ele mostrasse primeiro os que não perderam. Mas de qualquer modo, ele ia agrupar de alguma forma, ou pelo primeiro, ou outra forma de agrupamento, mas cada pacote teria exatamente os mesmos pontos. Não é o mesmo número de pontos, mas são os mesmos pontos efetivamente utilizados. Eu tenho tendido, nas minhas últimas análises para meus alunos, a não fazer por esse caminho. Eu tenho achado que fica mais difícil de examinar os dados quando está misturado assim. Eu mando fazer programando, defino o programa primeiro interativamente, mas depois eu mando fazer tudo de uma vez só, mas 1, 2, 3, 4, sai uma variável, depois sai outra, depois sai outra. Eu tenho achado que fica um pouco menos difícil de interpretar o que está saindo. Porque às vezes perde a variável. Quem é que eu estou fazendo agora? Tem que ficar catando qual é a variável. Termina sendo mais fácil olhar uma, depois a outra, depois a outra. Mas pode fazer assim. Aqui é com tratamento adicional. Não, perdão. Aí é mostrando como seria a saída. Semic seca, depois semic chuva. Nas variâncias, depois quando for a hora do token para espécie de tratamento, seria todos os truques de tratamento, depois todos os truques de distância, depois todos os truques de profundidade. E tabela e a figura. A figura poderia ter as barras ou poderia colocar as letras do token. Pode. Só tem que ver se não fica suja demais. Se não fica com informação. O que pode acontecer é você ficar com um gráfico que fica difícil de ler pelo número de informações. Aí o que é que você pode fazer? Também é utilizado. Bota as letras e bota uma barra solta com o DMS. Só uma barrazinha não conectada com os tratamentos, que indicando qual é a diferença visual para ser significativa. A medida de erro. Tranquilo, gente? E a descrição do trabalho que você já tem. A aula hoje só foi isso. Ia ser... Esses dados também são reais. Só que dessa vez é um fatorial verdadeiro.
5 variáveis só. Agora, vocês não vão fazer para as camadas e os tempos. A planilha, se não me engano, está naquele esquema. Pega a coluna 1 de tal canto, a coluna 2 de outro. Então, cada variável de vocês vai sair de um desses cenários de tempo e camada. Certo? Misturado. Pega a CMYK do conjunto 1, pegue o COT do conjunto 2, pegue o QMYK do conjunto 1, pegue o KCO2 do conjunto 3. Se eu não estiver enganado. Pim, pam, pum, cada bala mata um. Ok, gente? Eu acho que são 3 semanas. Cadê? 3 semanas contando de hoje. Tem ainda o de blocos. Que eu acho que é para essa semana. Quando chegar em casa, eu coloco. Dúvidas, senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos? Alguma outra alternativa que eu não tenha pensado? Quarta-feira. Bandido de filme mexicano. Não, é chinês. Vocês vão descobrir na quarta-feira. Daí, da última vez que eu vi, minhas sabatinas costumam ser reais, né? Eu não costumo perguntar sobre você estar dormindo, sonhos. Não. Eu vou dar só um. Vou fazer um presente de aniversário pra turma. Calma, também não é tanto assim não, tá? São 5 questões de 2 estilos diferentes. O primeiro é cenário para vocês montarem o esquema de análise de variância. E o segundo, achei uma ideia ótima. O que significa que vocês podem começar a ficar com medo. Meus alunos da graduação, qual é a segunda pergunta? Segundo estilo de trabalho, o que é que vocês acham que é? Para a aula de hoje. Hã? Não. Bora, gente. Pode ser. Pode ser. Tranquilo. Tranquilo. Gente, eu já dei. Só precisa me lembrar que eu ajusto, não tem problema. Agora, quais são as perguntas 3, 4 e 5 dessa sabatina?